Este vídeo é um oferecimento da Turismo Estudantil. Salve, salve, viajantes! Eu sou Beto Fernandes. Esse canal é o Viajando na História. E hoje nós vamos conversar sobre o Monumento Natural Estadual Serra da Piedade, onde localiza-se o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais. Esta é a unidade de conservação mais visitada em nosso estado e localiza-se nos municípios de Caeté e Sabará, a aproximadamente 50 quilômetros da capital, Belo Horizonte. A área total do parque é de 1.945 hectares e a sua gestão é compartilhada entre o Instituto Estadual de Florestas do Estado de Minas Gerais e a Arquidiocese de Belo Horizonte. A serra localiza-se no limite norte do quadrilátero ferrífero e registra em seu ponto culminante 1.746 metros de altitude. E esta unidade integra a Reserva da Biosfera do Espinhaço, protegida pela Unesco. A história da Serra da Piedade está diretamente relacionada a uma lenda indígena. E eu queria compartilhar com vocês uma versão dessa lenda, porque, claro, lendas apresentam várias versões e nenhuma delas está completamente certa ou completamente errada. Então eu queria compartilhar com vocês essa história oral que eu aprendi com os mais velhos dessa região. É interessante lembrar que os povos indígenas que viviam nessa região não chamavam a Serra da Piedade de Serra da Piedade. Claro que não, pois não eram nem católicos para que pudessem venerar Nossa Senhora da Piedade, tampouco eram falantes do português para que pudessem dar esse nome àquela região. Então, segundo alguns relatos, o que se sabe é que os indígenas chamavam aquela serra de Itaberabaçu. Itaberabaçu. Que nome difícil, que expressão complicada. Quase destronca a língua. Mas vamos tentar destrinchar essa expressão. Em língua tupi, Ita significa pedra. Beraba, que brilha, que resplandece, brilhante. E Uçu, ou Açu, grande, gigante. Então, numa tradução literal, seria algo próximo como a pedra que brilha grande, ou a pedra gigante que brilha, que resplandece. E por que os povos tradicionais deram esse nome a essa serra? Devido à sua localização e à sua altitude, essa serra destaca-se no relevo. E logo quando recebe os primeiros raios de sol da manhã e os últimos raios de sol da tarde, ela brilha, ela resplandece, assim como se fosse inclusive de prata. Esse brilho intenso impressionou a imaginação dos povos que aqui viviam, que chamavam de Itaberabaçu, a pedra grande que brilha. É interessante lembrar também que, segundo alguns linguistas, alguns historiadores, a palavra Sabará, que é o nome da cidade que está no sopé da Serra da Piedade, assim como Caeté, a palavra Sabará teria vindo da expressão Itaberabaçu. Como assim? Como é que Itaberabaçu vira Sabará? Vamos falar um pouquinho então de língua portuguesa. Dois fenômenos comuns na língua portuguesa que são muito presentes no estado de Minas Gerais são a corruptela, que trata-se da simplificação de palavras cuja pronúncia sejam complicadas. Se você chega para uma pessoa da roça e pede para ela repetir liquidificador, paralelepípedo, pode ser que essa pessoa invente uma palavra um pouco mais simples. Isso é uma corruptela, uma forma de simplificação de palavras. É interessante lembrar que a palavra na língua portuguesa que mais sofreu corruptela é a palavra você, que surge originalmente como a expressão vossa mercedes, que depois vira vós me ser, que depois vira você, que aqui em Minas é o C,
e com o passar dos anos vai sobrar só o acento circunflexo, eu acredito, né? Então essa simplificação de palavras são muito comuns no estado de Minas Gerais. Isso é corruptela, mas não é somente a corruptela que explica a transformação de Itaberabuçu em Sabará. Há também que ser mencionada uma outra figura de linguagem que é a apócope. Essa expressão de nome complicado, ela é de simples entendimento. A apócope é simplesmente a supressão, a retirada das sílabas finais de uma palavra. Então, é muito comum aqui em Minas a gente dizer que vai comprar um queijinho e não um queijinho. A gente toma um cafezinho, não um cafezinho. Enfim, existem várias expressões, o mineiro gosta de comer o finalzinho das palavras. E segundo alguns linguistas e historiadores, Itaberabuçu primeiro sofre a corruptela para Taberabuçu, uma nova corruptela. Tabarabuçu, uma nova corruptela. Sabarabuçu. E, por fim, a apócope retira o buçu, deixando apenas Sabará. Então, segundo alguns linguistas, essa seria a origem do nome da cidade que está no sopé da Serra da Piedade. É importante lembrar também que Caeté é uma cidade, é também uma expressão de origem indígena, que significa algo próximo de mata que nunca foi roçada, mata verdadeira, mata virgem. Algo nesse sentido que representaria muito bem o aspecto geográfico e, claro, botânico daquela região, antes da chegada dos bandeirantes, dos sertanistas, que vão de fato transformar bastante aquela região do ponto de vista geográfico e do ponto de vista cultural. Muitos dos povos que ali se localizavam vão ser expulsos, extintos ou integrados de uma maneira não muito harmoniosa, não muito equilibrada, já que era um processo de dominação colonial. A gente não pode perder essa dimensão do nosso território. Dito isso, é extremamente importante pontuar que no ano de 1647, o sertanista Marcos Tenreiro de Azeredo Coutinho e Melo chega na região que hoje é conhecida como Espírito Santo, mas que era na época uma vila com o nome de Vila Velha. Ele chega nessa região vindo de uma longa expedição pelo território que hoje é o estado de Minas Gerais, e ele chega com algumas pedrinhas verdes. A gente não consegue precisar se tratavam-se de esmeraldas ou turmalinas, que são pedras de um menor valor em comparação às esmeraldas. Mas o fato é que a chegada desse bandeirante, que diga-se de passagem, chegou todo esfarrapado, boa parte da sua bandeira tinha sido dizimada pela etnia dos aimorés, de fato chegaram esfarrapados. Isso fez com que reacendesse algumas lendas, como por exemplo, uma lenda que era comum em Portugal e na América Portuguesa, de que havia uma região dentro do território que hoje é o Brasil, repleta de riquezas minerais inesgotáveis, uma montanha repleta de prata, de ouro, já que os espanhóis haviam encontrado reservas minerais, principalmente de prata, muito cedo, nos primeiros anos de colonização, ao passo que os portugueses não. Então, haviam essas lendas, e à medida que outros viajantes enveredavam por esses sertões e retornavam com riquezas minerais, e isso fez com que vários homens se lançassem por esses sertões brasileiros em busca dessas riquezas. Existe um documento de 23 de março de 1664. É uma carta régia que louva o sertanista Lourenço Castanho Taques, abre aspas, pelos serviços prestados como um dos descobridores de Minas dos Cataguases e dos sertões de Caeté, fecha aspas. Então, esse documento deixa claro que não há uma pessoa responsável por essa descoberta. Esse é um movimento empreendido por várias pessoas. Existem muitos nomes ligados à história das fundações dessa região. Eu queria trazer um pouco desses nomes. Um deles é de Antônio Rodrigues Arzão,
que de alguma maneira também está ligada com a fundação da cidade que hoje é conhecida como Ouro Preto. A bandeira de Antônio Rodrigues Arzão passou por essa região. Outro nome que também pode ser destacável é o de Bartolomeu Bueno Siqueira. E é interessante lembrar também que Leonardo Nardês é apontado por alguns historiadores como o responsável pela fundação da cidade de hoje, Caeté. Mas é muito impreciso dizer quando é e quem foi que começou a povoar aquela região, depois, claro, dos povos tradicionais. A gente não pode se esquecer que do ano de 1660 até 1674, então praticamente por 15 anos, Fernão Dias Pais Leme, o grande bandeirante paulista, enveredou por esse sertão mineiro em busca dessas tais riquezas. Inclusive teria morrido achando que estava com esmeraldas, mas de fato estava de posse de turmalinas, pedras que nem valiam tanto assim. Então, Fernão Dias Pais Leme é um bandeirante cujo seu nome está ligado a essa região. E também é importante destacar a figura de seu genro, Manuel Borba Gato. A história de Sabará está diretamente ligada às figuras de Manuel Borba Gato e Fernão Dias. E o Borba Gato, inclusive, vai ser uma figura importante de um episódio da nossa história que daqui a pouco eu vou falar com vocês, que é a Guerra dos Emboabas. Mas se você quiser entender com profundidade essa questão do bandeirantismo, eu deixo como sugestão aqui no card um vídeo da Débora Aladim. Se você ainda não conhece o canal dela, vale muito a pena. Ela discute alguns temas que são recorrentes em provas, em exames de vestibular, de Enem, enfim. É uma forma de você se preparar e aprofundar um pouco melhor nessas questões ligadas ao bandeirantismo. Ela tem uma série que chama História do Brasil, Viajando pelo Brasil, e aí cada episódio localiza-se num ponto do nosso território e ela faz uns links. É bem interessante, vale a pena vocês conferirem o canal da Débora Aladim. Ela é inclusive mineira, daqui de Belo Horizonte. O fato é que até o ano de 1700, aquela região onde hoje localiza-se a Serra da Piedade era uma grande mata virgem, um espaço extremamente arborizado, com uma vegetação bastante densa, inclusive, daí o nome Caeté, mata virgem, mata verdadeira, né? E até o ano de 1700 aquela região era ocupada pelos povos tradicionais que escolheram como local para a construção de suas aldeias, das suas ocas, a região que hoje é conhecida como Pedra Branca e uma outra região conhecida como Ribeirão do Inferno. Basicamente esses dois locais é onde localizavam essas aldeias. Já no ano de 1704, o cenário já era bastante diferente. A região já encontrava-se bastante povoada e o nome que aquela região, aquela vila vai ganhar é o nome de Vila Nova da Rainha do Caeté. E é dessa época, do início do século XVIII, que começam a surgir outras personagens importantes da nossa história, como, por exemplo, Manuel Nunes Viana. Manuel Nunes Viana era um comerciante português que havia radicado-se na Bahia e com a descoberta do ouro na região onde hoje é Minas Gerais, ele migra para essa região, assenta-se ali na Serra da Piedade e ele vai exercer um domínio político e econômico nessa região muito importante. Inclusive o nome dele vai estar diretamente ligado ao episódio da Guerra dos Emboabas, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais desse conflito. E o que foi a Guerra dos Emboabas? Eu não vou entrar em detalhes porque esse não é o tema do nosso episódio, mas é claro que vocês precisam ter uma ideia. Basicamente o que foi essa guerra? Emboaba é uma palavra que vem de origem indígena, que significa algo como forasteiro, aquele que não é daqui, os outros que não são como nós, né? Aqueles que são de fora. E é um conflito que vai acontecer pela seguinte razão. Os bandeirantes paulistas haviam encontrado as riquezas minerais e eles exigiram de Portugal que tivessem o monopólio da exploração dessas riquezas. Vocês acham que Portugal cederam aos paulistas esse monopólio? É claro que não. E várias pessoas começaram a migrar para essa região. Migração interna, pessoas que vinham de outras partes da colônia e com a descoberta do ouro, assentavam-se na região onde hoje é Minas Gerais,
E claro, migração externa, muita gente que vinha de Portugal, de outros países da Europa e até de regiões mais distantes em busca dessas riquezas, já que haviam a descoberta de ouro e corria mundo afora a ideia de que era uma exploração simples. Aquele ouro de aluvião, ele podia ser retirado da natureza sem nenhum sacrifício, sem nenhum artifício extremamente sofisticado. Basicamente qualquer pessoa conseguiria coletá-lo. Isso fez com que muita gente viesse para essa região. E com a chegada de tanta gente, claro que houveram conflitos. Então os paulistas exigiram essa exclusividade. Claro que a coroa portuguesa não concedeu, um conflito se deu aí, um dos conflitos armados mais sangrentos do período colonial brasileiro, que vai de 1707 até 1709, e após esse conflito vai acontecer a separação das capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. É importante lembrar que os primeiros anos do século XVIII aqui em Minas Gerais são marcados por conflitos, por revoltas, por rebeliões. É importante também destacar a revolta de Filipe dos Santos, que nesse contexto vai transferir a capital de Mariana para Ouro Preto. Enfim, então é importante lembrar que esse é um período muito tenso. A chegada desses forasteiros e tanta riqueza disponível vai desencadear uma série de problemas sociais. Se vocês quiserem entender com um pouco mais de profundidade o que foi esse conflito, conhecido como Guerra dos Emboabas, eu deixo como sugestão aqui no card um vídeo do canal Se Liga Nessa História. Eles têm uma série sobre as revoltas nativistas e eu gosto muito da forma que o professor Walter Sola desenvolve os seus temas. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor, clica aqui no card que vocês vão ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. E é do início do século XVIII a lenda da aparição de Nossa Senhora da Piedade. Segundo conta a tradição, uma menina que tinha deficiência auditiva e de fala, ela tem a visão da Virgem com seu filho nos braços. E a partir desse momento começa a acontecer uma peregrinação de algumas pessoas para essa região do Alto da Serra, onde teria sido avistada a figura de Maria com o seu filho nos braços. É importante lembrar também que essa representação é a clássica Pietà. E aí, como sugestão para vocês, um pouco dessa imagem fabulosa, né? Uma obra de arte do primeiro escalão, sem dúvida. E inspirado nessa lenda da aparição de Nossa Senhora da Piedade, um viajante vai construir ali um eremitério, um local para que eremitas que visitavam aquela região, um ponto de apoio para que essas pessoas pudessem ter ali um descanso, um pouco de água, um lugar com o mínimo de conforto. E surge também nesse processo a construção de uma primitiva capela que depois vai se transformar no que a gente conhece hoje como o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Antônio da Silva Bracarena vai ser o responsável por essa edificação. Então a origem do santuário está diretamente ligada ao nome dele. Em 1817, o viajante Auguste de Saint-Clair passa pela região da Serra da Piedade e ele relata que o que ele encontra foi uma capela cercada por edificações precárias, todas habitadas por eremitas e romeiros. De 1820 a 1840, outros viajantes relatam um espaço em processo de decadência e degradação tomado por charlatões e fanáticos religiosos. Entretanto, a capela mantinha-se intacta, preservando a memória e a história mística daquele local. Mas é só na metade do século XX que a história daquela região vai sofrer profundas transformações. E essas transformações estão ligadas a alguns religiosos. Em 1946, o cardeal Mota visita a região do santuário e ele identifica o desejo da Companhia de Ferro Brasileira em explorar o potencial mineratório daquela região. E esse vai ser o marco de um conflito que se dá até os dias atuais. Infelizmente, a Serra da Piedade sofre com a atividade mineratória.
E, inclusive, essa é uma briga de cachorro grande, porque a gente está falando do grande capital, as mineradoras estão ligadas a esse grande capital, e a Igreja Católica, que é uma instituição extremamente forte. E há um enfrentamento, eu inclusive deixo aqui de sugestão no card, um vídeo promovido pela Arquidiocese de Belo Horizonte, denunciando algumas questões que são extremamente danosas às condições socioambientais daquela região. Então, até hoje, existe esse conflito. E ele vai ser identificado pelo cardeal Mota. E a partir dessa identificação, uma série de ações começam a ser tomadas. E a primeira delas é a chegada nessa região do santuário de um zelador que vai marcar para sempre a história do santuário, o Frei Rosário Joffre. No dia 19 de março de 1949, dia de São José, o Frei Rosário Joffre chega ao santuário de Nossa Senhora da Piedade, por onde permaneceria como um zelador por 51 anos e 5 meses. Frei Rosário era um frade dominicano, doutor em teologia e professor de filosofia na PUC São Paulo. Ele vem para o santuário na metade do século XX e promove incontáveis melhorias e benfeitorias para o local. Em 1950, ele consegue levar pela primeira vez energia elétrica para o alto da Serra da Piedade, iluminando o santuário. No ano seguinte, em 1951, ele leva água encanada até o local. Em seguida, ele constrói uma estrada de acesso que até então não passava de uma trilha. E em 1954, ele promove uma regularização fundiária, que tinha como principal objetivo o tombamento do santuário. O pedido de tombamento acontece em 1955 e o tombamento efetivamente acontece em 1956. Frei Rosário acreditava que apenas com a proteção legal o santuário teria como lutar contra a mineração. Uma coisa que pouca gente sabe é que o Frei Rosário desenvolveu na Serra da Piedade a maturação de um queijo, que passou a receber o seu nome, queijo Frei Rosário. Esse queijo ele era curado numa gruta a mais de 1.746 metros de altitude. E os fungos davam ao queijo uma cor, um sabor, todo ele especial. Até hoje, há mais de 60 anos, esse queijo é produzido na Serra da Piedade e muitos dos turistas que por lá passam querem voltar para casa com um exemplar desse delicioso queijo. E esse é um exemplo marcante da gastronomia mineira e que está presente na Serra da Piedade. Aqui no comentário fixado vai aparecer uma matéria de jornal que fala sobre essa rica história. O nome da matéria é 70 anos que Frei Rosário chegou à Serra da Piedade, do jornal Opinião. Vale muito a pena vocês lerem e entenderem qual foi a ligação que esse homem teve com esse local. Em 1958, o Papa João XXIII torna Nossa Senhora da Piedade padroeira do estado de Minas Gerais. E a celebração de sua consagração acontece no ano de 1960, ou seja, no presente ano nós celebramos os 60 anos da consagração de Nossa Senhora da Piedade ao estado de Minas Gerais. E é justamente nesse período, em 1960, que uma imagem cuja autoria está atribuída ao maior artista plástico do período colonial brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, vai para a Serra da Piedade. Então hoje no santuário a gente consegue perceber uma imagem de Nossa Senhora da Piedade, cuja autoria é atribuída ao Aleijadinho. Em 1972 vai ser construído um observatório astronômico que vai receber o nome de Frei Rosário. A administração desse observatório é da responsabilidade da Universidade Federal de Minas Gerais. Vale muito a pena vocês conferirem aqui no comentário fixado algumas informações sobre esse observatório. A sua visitação acontece somente visita agendada. Então, entre em contato e procure saber das ações que são desenvolvidas nesse observatório. É muito interessante.
Em 1974 será construída uma nova igreja, a Igreja Nova dos Romeiros, que terá capacidade para receber até 2.000 pessoas durante a celebração. Essa igreja tem estilo moderno e ela tem como principal objetivo acolher um número maior de fiéis, já que a capela originária é de tamanho bastante reduzido. Em 1989, o local é tombado como monumento natural estadual e em 2000 torna-se uma unidade de conservação e proteção integral. Em 2004, há uma nova regulamentação fundiária que vai definir os atuais limites da unidade de conservação e nesse ano, com essa regularização, o parque perde uma grande quantidade de área para exploração mineral. No ano seguinte, em 2005, ela é reconhecida como parte da Reserva da Biosfera do Espinhaço pela Unesco. Em 2010 vai acontecer a ampliação do tombamento, que passa a ser também arquitetônico e paisagístico. Em 2012 torna-se um atrativo turístico de especial relevância e em 2017 celebrou os 250 anos de história, sendo elevada à condição de basílica. Inclusive eu deixo para vocês aqui no card um vídeo da Arquidiocese de Belo Horizonte que é um especial sobre esse santuário Basílica da Piedade. Atualmente comemora-se os 60 anos da consagração de Nossa Senhora da Piedade ao estado de Minas Gerais. Inclusive aqui nos comentários fixados tem algumas informações sobre as celebrações que estão acontecendo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp, mande para as pessoas que vocês acham que vão se interessar, para que a gente possa cada vez falar para mais pessoas e poder espalhar um pouco de informação. Eu espero que vocês tenham gostado, eu deixo aqui o meu agradecimento a Turismo Estudantil e espero que a gente possa se reencontrar em outros episódios para que a gente possa viajar na história. Este vídeo é um oferecimento da Turismo Estudantil.